Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, porém real, seja atribuído toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Porque dele, poder, pertencimento, por ele, processo e meio, e para ele, alvo e propósito, seja tributado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Meus irmãos, uma vez mais, estamos juntos para a continuidade do nosso estudo com a temática Aprendendo a Orar. Hoje nós vamos em busca da seguinte resposta para a pergunta: onde nós deveremos orar? Onde devemos orar? Muitas pessoas acabam criando um certo misticismo geográfico em que elas acreditam, levado por um senso comum, não teológico, de que determinados lugares, se eu não orar em determinados lugares, eu não sinto a presença de Deus. Se eu não orar em determinados lugares, ou lugar no singular, Deus não vai ouvir a minha oração. Mas o que a Bíblia diz? Existe um lugar prefixado que nós devemos orar, um lugar no singular? Existe um lugar exclusivo que somente neste lugar nós devemos orar? A Bíblia ela é formada de 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 mil palavras, 3.566.480 mil letras. E em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar Deus estabelecendo, Deus prefixando geograficamente apenas um lugar que nós devemos orar, e que se você não orar naquele lugar, Deus não vai te ouvir. Ora, nós servimos a um Deus que tem atributos, que possui atributos incomunicáveis, e um dos seus atributos incomunicáveis é o atributo da onipresença. O homem sempre vai estar em algum lugar, mas Deus está em todos os lugares. Partindo dessa premissa dos atributos, de um dos atributos incomunicáveis de Deus, já podemos ter clareza de que Deus está em todos os lugares. Então, em qualquer lugar que você orar, Deus vai ouvir a sua oração. A Bíblia diz que nós devemos orar no nosso quarto. Mateus capítulo 6, Jesus ele nos instruiu a oração modelo, e Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que está em secreto te vê e te recompensará. Qual o lugar que nós devemos orar? No quarto. Segundo lugar que nós devemos orar, Mateus 21:13. A casa de meu pai é chamada casa de oração. Então devemos orar na nossa casa, no nosso quarto, e devemos orar na igreja. O terceiro lugar que nós devemos orar está em Efésios capítulo de número 6, onde Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo, orando em espírito. Uma vez que nós estamos orando em espírito, a nossa adoração também é em espírito. João capítulo de número 4, e o espírito é a parte mais profunda, é o único canal exclusivo de comunicação entre você e Deus. Uma vez que estamos orando em espírito, nós podemos orar em casa, nós podemos orar no trabalho, podemos orar dentro do ônibus, podemos orar no trânsito, não importa o lugar. Por quê? Porque o espírito não está limitado ao tempo, o espírito não está limitado ao espaço, e o nosso vínculo do Espírito é um vínculo do nosso Espírito com o Espírito de Deus. Então, onde nós devemos orar? Devemos orar em todos os lugares.
Se não for possível orar de forma audível, autossonante, é possível orar em espírito. Receba essa palavra, esse segundo dia de ministração. Onde nós devemos orar? Nós devemos orar sim, em nosso quarto, em nossa casa. Podemos orar no monte. Jesus orou no monte, Jesus orou na sinagoga, Jesus orou no templo, Jesus orou no barco. Mas, entretanto, se você praticar a oração espiritual, a oração no Espírito, você vai poder orar em todos os lugares e em todo o tempo. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos em Cristo Jesus.